Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, correção das atividades de revisão do sexto ano, lista 06, beleza? Essa lista aqui, propriamente dita, múltiplos e divisores, tá certo? Vamos entender aí qual é a diferença entre múltiplos e divisores. Então aqui tem uma breve explicaçãozinha, né? E alguns exemplos do que são múltiplos de um número, tá certo? Número 1, letra A, letra B, referente, né? Essa explicação aqui em cima. Então, letra A, os 10 primeiros múltiplos de 8. Pessoal, o que são múltiplos? Os múltiplos, pessoal, eles derivam dos números naturais, tá certo? Então, vou fazer isso daqui uma vez, tá? E já vai ficar entendido para os próximos. Então, o que são os números derivados, né, do número natural? Eu quero os múltiplos de 8, eu vou fazer o seguinte. Na ordem dos números naturais, eu tenho lá primeiro o 0, né? Então, 0 vezes 8. Depois, 1 vezes 8. Depois, o 2 vezes 8. E assim por diante. Depois, 3 vezes 8. Ou seja, se os números naturais eles são infinitos, os múltiplos também são infinitos, tá certo? Só que você não escreve isso daqui. Você escreve logo o resultado, né, desse produto. Então, de maneira definitiva, os múltiplos de 8, no caso aqui ele quer os 10 primeiros, 0 vezes 8, 0. 1 vezes 8, 8. 16, 24, depois mais 8, 32. Basicamente, o que você vai fazendo, né? Você vai acrescentando, você vai somando o 8. Por quê? Você está multiplicando, né? Por 1, por 2, por 3, por 4. Você está só acrescentando mais 1. Tá bom? Então, a partir do 0, você vai somando de 8 em 8 para chegar aqui no próximo. 40, 48, né? 56. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64. 72. E para finalizar, né? Se ele quer os 10 primeiros, 10 vezes 8 é 80, né? Tá? Sempre termino aqui com reticências porque é infinito. Tá bom? Então a tua resposta é essa daqui, múltiplos de 8. Do 0, vai somando de 8 em 8 até chegar a 80, que ele quer os 10 primeiros. Tá bom? Múltiplos de 5 que estão entre 9 e 37. Essa que é a parte interessante. Quando a gente fala de múltiplo e divisor, soa meio que parecido, tá? Eu não quero adiantar muito porque essa explicação ela tá aqui embaixo, tá bom? Mas para você saber os múltiplos de números, né, que estão entre o intervalo, fica legal se você souber o quê? Os números que dividem por 5. Aí você tem que lembrar daqueles critérios de divisibilidade, né? O critério de divisibilidade por 5, basta o número terminar em 0 ou 5. Tá certo? Ou, eu não aconselho muito você fazer isso, você pode fazer o seguinte, você vem aqui, anota os múltiplos de 5, esquece essa regrinha aqui, tá? E você vem fazendo o seguinte, 0, 5, o problema é que você vai perder tempo à toa, né? 15, 20, 25, 30, 35, puxar pra cá. E 40. Como ele quer só os que estão entre 9 e 37, você vai pegar os maiores que 9 e menores que 37. Ou seja, você vai pegar essa seleção aqui, ó, maior que 9 e menor que 37. Tá bom? Eu escrevi à toa o 0, escrevi à toa o 5, escrevi à toa o 40. Tá bom?
Ah, professor, não entendi direito aquela parada que tu falou lá de número ser divisível, né? Você vai pensar no seguinte, entre 9 e 37, quais são os números que dividem por 5? 10, 15, pode reparar, todos eles terminam em 0 e 5, ó, tá bom? Que são exatamente esses números que eu separei aqui. Ou seja, se você lembra dos critérios de divisibilidade, você não precisa, vou colocar um asterisco aqui porque não são exatamente os múltiplos de 5, né? Eu tô só obedecendo essa ordem aqui, né, que ele pediu. Então, se você lembra aqui dos critérios, você não precisa escrever nada à toa. No caso do 5, é bem rapidinho, né? Acabou que eu não escrevi tanta coisa. Mas se ele coloca um múltiplo assim que é bem chato de você fazer e coloca aqui um intervalo bem maior, né? Então, você evitar escrever número à toa e você ir direto na tua resposta é a melhor coisa que tem, né? Bom que você não perde tempo. Aí vamos lá, vamos ler essa parte teórica aqui rapidinho, só para vocês entenderem um negocinho. O número natural, ele é divisor de outro. Então, olha só, existe uma diferença entre divisor e divisível, tá, pessoal? Ele é divisor de outro quando o segundo for divisível, tá vendo? Pelo primeiro. Exemplo, 30 dividido por 10, 3. Se 30 é divisível por 10, o 10 ele é divisor do 30. Então, essas palavras divisível e divisor, ele altera a ordem que você lê, tá bom? Os números. Então, ser divisor, ele está dentro desse conjunto de números que dividem, né? O 30. Ele ser divisível, aí no caso, esse número, ele tem que dividir pelos números que estão aqui dentro, tá bom? Uns detalhes importantes, ó. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Todo número natural diferente de 0 tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Isso daqui é característica importantíssima, tá bom? Eu botei aqui mais um lembrete dos critérios de divisibilidade, pelo menos dos primeiros números aqui, né? E vamos para os exercícios. Dados os números abaixo, responda. Qual é divisível por 3? Então é só você dar uma olhadinha aqui para você lembrar dos critérios. Qual é divisível por 5? Qual é primo? Quais são os divisores de 24? Decompõe o número 124 em fatores primos. Então vamos lá, letra A. Qual é divisível por 3? Quais são os critérios? Então vamos dar uma lida aqui, ó. Quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então vamos testar aqui um por um. 72, 7 mais 2, 9. 9 divide por 3? Sim. Então 72, ele está aqui na letra A. 125, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 divide por 3? Não. Então 125 não entra. 24, 2 mais 4, 6. 6 divide por 3? Divide. Então 24 entra. 124, 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. 7 não divide por 3. E 31, 3 mais 1, 4. 4 não divide por 3. Então são só esses dois aqui. Nem preciso dessa vírgula aqui no final. B. Divisível por 5. Eu falei com vocês anteriormente, né? São números que terminam em 0 ou 5. Daqui, o único que obedece isso daqui é o 125. O difícil é você lembrar isso daqui, né? Tendo a tabela do lado é mole. Qual é primo? Justifique. Vamos lá, pessoal. O que são números primos? Números primos são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. De cara, você pode descartar qualquer número par daqui. Então, a gente já elimina boa parte, ó. 72, 24 e 124. Por quê? Porque todo número par divide por 2. Então, a gente já sabe que tem mais de 2 aqui, né? Então, cancela esses 3 aqui. Vamos lá. 125, a gente acabou de falar que ele divide por 5. Beleza? Restando-nos só o número 31. Tá bom?
Por que ele é primo? Porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. Tá certo, mano? Quais são os divisores de 24? Bom, vamos lembrar do nosso processo. O que a gente tem que fazer para não ter que ficar puxando, né, na memória os divisores? Você vem aqui, decompõe esse número normalmente em fatores primos. Então, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, quase que eu boto por 2, 1. Tá certo? Chegou no 1, a gente sabe que acabou. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, tá certinho. Você vai colocar mais uma barrinha aqui, começando do 1, você vai multiplicar todos esses números com um número superior à direita, sem ter que repetir, né? Então, 2 vezes 1, 2. Ó, eu não preciso multiplicar 2 vezes 1, porque eu já tenho 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aí o 3, ele vai ter que ser por todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8, 24. Como que eu sei que eu terminei? Porque o último número aqui tem que ser o próprio. Tá bom? Então, os divisores de 24 são todos esses números que a gente acabou de listar aqui. De preferência, você vai colocar aqui na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Tá bom? Tá certinho. Deixa eu apagar aqui. Panzipar. Decompõe o número 124 em fatores primos. Para isso, verifique as explicações abaixo. Olha lá. Lembretes para vocês, né? O que são números primos? É aquele número que tem apenas dois divisores. O 0 e o 1 e ele mesmo, tá? Para decompor um número natural em fatores primos, dividimos o número por 1 de seus divisores primos, repetimos esse procedimento até obtermos o quociente igual a 1. Foi o que eu acabei de fazer com 24 aqui, né? Então vamos lá. Letra E, 124. Nesse caso aqui ele não quer os divisores. Ele só pediu para a gente decompor. Número par, começa dividindo por 2. Por 2. É ímpar, né? Opa, o que eu faço com o número ímpar? Já sei que não é 2, eu vou tentar o 3. 3 mais 1, 4. Não divide por 3. Depois, o próximo número depois do 3, vem o 5. Também não divide por 5. Também não divide por 7. O 31, pessoal, ele é número primo, tá bom? Então, ele só divide por 31. Você pode escrever ele decomposto. Como? Você coloca esses fatores que você acabou de colocar aqui. 2 vezes 31. O 2, ele aparece 2 vezes, então você coloca ele ao quadrado, tá bom? Então, 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, vezes 31. Beleza? A 3, mais uma aqui, né? Para decompor. Letra A. 88, coloca a barrinha. Por 2, 44. Por 2, 22. Por 2, 11. 11 é primo. Só divide por 11, tá bom? O 2 aparece quantas vezes? 3 vezes 11. Tá aqui ele decomposto. Tá certo? Deixa eu apagar, porque eu sou espaçoso, tô ocupando muito espaço. Letra B, 225. Olha lá. Número primo, 5. Tá bom? Porque eu já sei que terminou em 0,5, divide por 5. Tá? 225 por 5. 25. Não, 45. Olha lá. Por 5 de novo. 9. Por 3. E por 3. Tá bom? Vamos escrever ele decomposto aqui embaixo. 3 vezes 5. O 3 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2 vezes. Beleza? Eu escuto muito, principalmente pai, né? Falando, pô, professor, eu quando aprendi, eu
eu tinha que começar, eu era obrigado a começar pelo menor fator primo. Ou seja, se eu fosse decompor isso daqui, eu ia ter que colocar o 3 lá em cima. Necessariamente o cara tinha que começar pelo 3. Por quê? Porque muito provavelmente o teu professor ele aprendeu assim também. E é um negócio que a gente aprende errado e vai passando errado para os outros. Tá bom? E eu já digo para você que não tem problema você começar pelo maior fator primo, que foi o que eu fiz aqui. Tá? O que isso vai fazer diferença na tua conta? Nada. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu estou decompondo e eu comecei pelo maior fator, não tem problema. O menor fator vai aparecer lá na frente. E a gente sabe que a ordem deles não influencia, né? Então tá aí. Beleza? 48 dividido por 2, ele é par, né? 24 por 2. 12 por 2. 6 por 2. 3 e 3, 1. Né? Viu que ele é número par, pessoal? Nem pensa muito não, tá? Deixa eu ajeitar esse 3 aqui que tá horrível. Não pensa muito não, já divide logo por 2, tá? Então, fatores 2 e 3. O fator 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 2 a quarta vezes 3. Tá aqui. Certo, pessoal? Número 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho isso aqui. Eu não sei se fica pequeno aí na tela do computador. Mas quem está vendo isso aqui pelo celular provavelmente fica pequeno. O 2 é o único primo par. Correto. Tá bom, pessoal? Por que está certo isso? O número 2 ele é o primeiro número primo. Por sinal, o primeiro que é o número par também é o único que é par. O 1 é múltiplo de todos os números. Opa! Vamos lá em cima na nossa parte teórica. Aquela parte que eu pulei, tá certo? Olha aqui. Múltiplos de um número natural. Para obter os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número, pela sequência de números naturais. Exemplo, o 6. 6 vezes 0, 0. Ou seja, o primeiro múltiplo, e por sinal que é universal, é o 0. Tá bom? O segundo múltiplo é ele mesmo. Por quê? É aquele número vezes 1. Ou seja, vamos lá. O 0 é o múltiplo de qualquer número natural. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. É sempre o segundo. Um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos. Você viu o 1 aparecendo aqui? Não, né? Por quê? Porque o 1 ele não é múltiplo, ele é divisor, não múltiplo. Tá certo? O número 8 é divisor de 60. Opa, ele é divisor ou ele é divisível? Qual é a diferença disso? Aliás, a gente nem sabe se ele é mesmo, né? Então vamos vir aqui, ó. Primeiro, qual a diferença de divisor? Olha lá. 10 é divisor de 30. Opa! Então significa dizer que o 10 ele faz parte do conjunto de divisores, né? 30 divide por 10. Então o que ele está falando para a gente aqui? Que 60 divide por 8. É verdade isso? Duas maneiras. Você pode vir aqui no critério de divisibilidade. O critério do 8 eu não acho ele muito simples não. Por quê? De qualquer jeito você vai ter que pegar para tentar dividir. 8, quando seus 3 últimos algarismos forem 000 ou um número divisível por 8. O 60 só tem 2, então de qualquer jeito você vai ter que tentar dividir. Tá? Você vai puxar aqui, ó, 60 divide por 8, certo? Perdão, desculpa, pessoal. Então 60 dividido por 8 dá 7. Quanto que é 7 vezes 8? 56. Sobrou 4, tá certo? Ser divisível, pessoal, ele tem que ter resto zero, tá? Não existe o caso de eu colocar um zero aqui e continuar, porque não vai me dar um número inteiro. Então eu já paro aqui. Se não deu resto zero, não consegui dividir, ele não é divisor, tá bom? Opa, acabei de falar que não, coloquei um V.
O número 45, ele é múltiplo de 9? Para saber se ele é múltiplo, pessoal, basta você ver se ele é divisível por 9, tá? 45, ele está na tabuada do 9? Está na tabuada do 9, a gente fez ainda agora, né? Aqui, ó, dá 5, né? Todo número par é múltiplo de 2? Sim. Todo número ímpar é múltiplo de 3? Não. Não é. Um exemplo, 11. 11 é um número ímpar. Ele é um número primo, né? Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu fechar aí essa listinha. 20 minutinhos, bem rapidinho. Tá bom? A lista era pequena, né? Tinha mais essa parte teórica aqui. Isso aqui que dá um trabalho danado pra fazer. Mas tudo bem. Falou? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Valeu!